Olá, sou Ana Paula Ramos, professora de espanhol do Colégio Farias Brito. Vamos comentar a prova primeira fase de espanhol 2026.1. A UES nos surpreendeu nessa prova, colocou somente questões de interpretação de texto. Ora, é uma surpresa porque sempre a UES coloca aquelas questões que nós trabalhamos, que nós falamos em sala de aula, e dessa vez teve aí 8 questões somente de interpretação de texto. O texto, tranquilo, embora ele tenha algumas informações específicas, né? Eu coloquei aqui algumas observações, tipo conhecimentos prévios, né? Se você observar, ele fala um pouco de biologia, ele fala um pouco de geografia, né? E fala de estruturas, a estrutura no caso dos crocodilos, já nós vamos falar um pouquinho mais, e mais uma vez a característica forte da interpretação de texto da UES, que é aquela leitura mais atenta, né? Para isso, e por que isso, né, professora? Por que essa leitura mais atenta? Porque são as informações mais específicas. E quando eu falo para vocês, essas informações mais específicas são aquelas palavrinhas-chave. Nós vamos aqui fazer um breve comentário das questões e eu vou levando em consideração aqui o título da prova, né? O título da prova é o tema. Então, o título diz, El cocodrilo feroz. Acho que você já vai lembrar de uma questão, né? Que devorava dinossauros em la Patagônia hace 70 milhões de anos. Então, assim, o tema central da prova, do texto, da interpretação de texto, né, da prova inteira, é justamente esse cocodrilo feroz. E ele passa o texto inteiro, é um texto longo, mas que nós vamos aí comentar essas questões. Você vai ver que com essa leitura atenta que nós comentamos aqui, você resolve essas 8 questões tranquilamente. Vamos começando aqui, seguindo com a questão 78, porque aí eu vou voltando para o texto, tá? Ele hallazgo a que se refere o texto, se trata de... Ora, professor, o que seria esse hallazgo? O que seria isso? Essa descoberta do texto. A descoberta do texto, ele fala exatamente lá no primeiro parágrafo. Vamos aqui dar uma conferida comigo, ó. Ele coloca bem aqui, ó. Vá no finalzinho do primeiro parágrafo, ele diz assim: han sido encontrados fossilizados intactos en el Chorillo. Então, quando ele diz que han sido encontrados fossilizados, eu tenho como resposta correta o item D. Então, foi um achado de quê? De restos fossilizados de um feroz cocodrilo, que é justamente o título do texto. Então, questão 78, resposta correta, item D. Questão 79. Se compreende que o cocodrilo apresentado no texto era tranquila essa questão, onde fala que ele era um valiente depredador. Professora, mais uma vez, a descrição lá no início do texto, né? Onde ele diz que esse costensuchus era atroz. E o que seria atroz? É um feroz cocodrilo, que ele usa também a palavra feroz no texto, né? Então, tem como resposta correta da questão 79, ele era um valiente depredador. Tranquilo? A questão 80. O texto nos diz também que o dito cocodrilo habitava terras. Ora, ele fala tranquilo lá no texto que eram terras calientes e úmidas. Onde é que ele trata? Onde é que ele fala exatamente? Ele usa, inclusive, essas palavras, né? Lá no segundo parágrafo, onde ele diz o quê? Cálidos. Deixa eu localizar aqui para você. No segundo parágrafo, onde ele diz... Aqui, ó.
costensútios, passa o texto inteiro falando nele, né? Lá habitou em um paisagem cálido e úmido. Mais uma vez, ressaltando a leitura atenta. Então, questão 80, resposta correta, item D. 81. Segundo Fernando Nobas, la Patagônia actual es uma região com ventos constantes. Também lá no texto ele diz que era uma região que tinha um vento que nunca dá trégua. Então, qual seria a resposta correta da questão 81? Com ventos constantes. Questão 82, o cocodrilho a que se refere ao texto seria, pertence a uma família integralmente extinta. Eu tenho essa informação no terceiro parágrafo, onde ele diz que ele, costensútio, pertence a los perissauridos, uma família totalmente extinta. Observe aí, mais uma vez, chamando a sua atenção para aquela leitura atenta. Comentamos aí a questão 82, que seria a resposta correta, item A. E a questão 83, los costensútios se diferenciavam de los cocodrilos actuales, principalmente por a questão 83, la forma de locomoção. Vamos dar uma conferida lá no texto, no finalzinho do texto, ele descreve isso aí, né? Ele diz que las patas del costensútios se colocavam verticalmente bajo el cuerpo, ou seja, no reptavam al caminhar ou correr. Professora, que palavra é essa? Eles não rastejavam, né? Então, eu tenho como resposta correta a 83, a forma de locomoção. O alimento preferido del cocodrillo feroz era los, também é outra questão, questão 84, onde ele coloca a resposta muito clara lá na última informação do texto, né? Ele diz que se crê que sua presa predilecta era ele e se cursou um dinossauro herbívoro. Então, eu tenho como resposta correta da 84, item B de bola. E a 85, de acordo com o texto, o senhor Fernando Nobas. Observe que no início do texto ele dá essa informação. Ele diz aqui que o senhor Fernando, no segundo parágrafo, explica Fernando Nobas, coautor do artículo. Então, se ele diz e coloca o nome que Fernando Nobas é coautor desse artículo, a resposta correta seria o item C, ajudado a escrever o artículo que estamos estudando. Eu espero que essa prova tenha sido assim uma prova extraordinária, embora encontramos aí um texto longo, mas um texto muito tranquilo, com vocabulário muito específico e com certeza com a sua prática de leitura, com a sua prática de interpretação de texto, você fez uma excelente prova. Já contamos com a sua participação, com certeza, e a sua aprovação para a segunda fase. Hasta la vista!